A lei dos cossenos é uma famosa forma de relacionar as medidas de um triângulo qualquer, não precisa ser um retângulo, né? Lembra que no teorema de Pitágoras a gente utilizava um triângulo retângulo, né? Aqui não, aqui o triângulo pode ser qualquer, certo? Então, ela relaciona as medidas desse triângulo aí qualquer com relação a a um ângulo que você queira encontrar. Claro, a lei dos cossenos é o cosseno justamente desse ângulo que vai servir de referência, para que a gente consiga estabelecer essa relação entre as arestas desse triângulo. O ângulo, obviamente, interno a esse triângulo. É claro. Se nesse triângulo que está sendo representado aí, nós colocarmos uma medida relativa a essa aresta IA, nós vamos ter, agora sim, um ângulo reto surgindo aí internamente. Por quê? Explicitado, né? Por quê? Porque não no triângulo de arestas ABC, mas sim nesses novos dois triângulos que vão surgir aí, ó. Esse triângulo mais à esquerda e à direita, porque esse ângulo reto é o ângulo formado por esse segmento de reta, que é a altura relativa da base, né? Aí, por assim dizer, o da aresta A, nesse triângulo. Feita essa marcação, essa altura relativa, nós dividimos a aresta A em duas partes. Uma aqui nós vamos chamar de M, essa outra vai ser, portanto, A menos M. E vamos chamar também essa altura aqui de H, como é costume chamar, né? Só para facilitar a nossa comunicação. Se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras em relação a cada um desses novos triângulos, nós vamos ter, de um lado, c ao quadrado igual a m ao quadrado mais n ao quadrado, né? Lembrando que o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Nesse caso aqui, nesse triângulo primeiro, a hipotenusa é c, as outras medidas são os catetos m e a altura, né? Que é o h. Já para o outro triângulo, a hipotenusa vai ser b e os catetos são h e o a menos n. Então vai ficar o b ao quadrado igual a h ao quadrado mais o quadrado da diferença entre a e m, né? A menos m ao quadrado, no caso. Desenvolvendo esse quadrado vai ficar h ao quadrado mais a ao quadrado menos 2am mais m ao quadrado, né? No segundo membro, quando a gente desenvolveu. O h ao quadrado já estava lá. A ideia original nossa é criar uma lei para relacionar as arestas do triângulo original, né? É aquele triangular. Então, em termos de A, B e C. Então, esse H aí não faz parte dessas arestas que compõem o triângulo original. Então, nós temos que substituir esse H. Olhando para aquela primeira relação ali, ó, C ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado, a gente pode formar H ao quadrado igual a c ao quadrado menos m ao quadrado. Isso vai ajudar, porque com isso ó, nós vamos chegar em b ao quadrado igual a c ao quadrado mais a ao quadrado mais 2am. Porque nós tanto trocamos a ideia do h ao quadrado, como também esse m ao quadrado caiu com m, o menos m ao quadrado, né? Então agora nós só temos esse m aqui. Por esse triângulo aqui, nós podemos perceber que o cosseno de b é igual justamente a esse m sobre c. Então, o m vai ser igual ao c vezes o cosseno de b. Isso faz com que nós possamos substituir m por informações que já estavam naquele triângulo original. O ângulo daquele primeiro triângulo é um dos ângulos internos a ele, e o c, que é uma das arestas. Chegando assim nessa relação com base no cosseno de um dos ângulos internos ao triângulo. Daí, lei dos cossenos, né? Perceba aqui o seguinte, que o cosseno é do ângulo que é oposto ao ângulo que vai ser base para o quadrado no primeiro membro. Ó. Perceba aqui, nesse caso, B, e aqui é o cosseno do ângulo oposto ao lado, à aresta B, né? Ao lado B, de medida B do triângulo. Então, sempre isso. Isso faz com que nós possamos, por raciocínio análogo, encontrar também a lei dos cossenos para as outras medidas do triângulo, que vão se seguir dessa forma aqui, ó. Agora, nota o seguinte. E se esse ângulo B aqui fosse de 90 graus? O que isso implicaria? Bom, isso implicaria a seguinte situação. Primeiro que essa parcela, algebricamente, nós iríamos eliminar essa parcela aqui, porque o cosseno de 90
é igual a zero. Então essa parcela seria nula. E também implicaria o seguinte, como o B, aqui, ó, essa aresta B, é oposta ao ângulo que está aqui no cosseno, como foi dito anteriormente, e se a medida que é oposta ao ângulo de 90 graus, se esse B for 90, né, como a gente está considerando agora, então isso quer dizer que esse B aqui é a hipotenusa. Então nós teríamos aqui o quadrado da hipotenusa e aqui as outras medidas do triângulo, que são os catetos, ou seja, o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados do cateto, que é justamente o teorema de Pitágoras. Então, essa daqui também é uma maneira, para um caso particular das leis dos cossenos, demonstrar, no caso, o teorema de Pitágoras. Ah, agora eu entendi! Bom, nós temos aqui 3 outras demonstrações do teorema de Pitágoras nesse card aqui, nesse vídeo que está com o card aqui anunciando. Então, se você quiser conhecer também como demonstrar o teorema de Pitágoras de outras maneiras, com um apelo geométrico, e é bastante familiar, acho que para todos, né? Trabalhar com a geometria simples, de figuras simples, como triângulo, trapézio, retângulo, enfim. Então, vale a pena conferir lá. Bom, então, continuando aqui pelas leis dos cossenos, nós vimos que há como relacionar as arestas de um triângulo com o cosseno de um dos ângulos internos a ele. Lembrando que esse ângulo aqui, que está no argumento do cosseno, ele tem que ser originalmente um ângulo oposto à medida que está servindo aqui, ó, no primeiro membro, de base para o quadrado. Essa base para o quadrado, essa expressão, se você quiser, aliás, é até interessante. Tem um card aqui, esse card aqui, ó, está mostrando um vídeo justamente que fala sobre a origem dessa expressão, base do quadrado, né? Então, vale a pena conferir também. Mas voltando, lembrando que essa base aqui é a medida de uma aresta do triângulo, e essa aresta ela tem que ser oposta ao ângulo que está nesse argumento aqui do cosseno, né? Tem que ter esse cuidado, certo? Se você respeitar esse cuidado, você vai estar usando adequadamente a lei de cossenos, e aí existem essas medidas todas aí para qualquer ângulo interno ao triângulo. Então é isso. Dúvidas, sugestões, deixa aí no comentário. Se esse vídeo ajudou você, curte, porque isso ajuda muito o canal. Forte abraço, bons estudos e fica com Deus. Até a próxima monitoria. Valeu!